Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Tem uma mensagem, uma palavra de Deus para você que tem enfrentado lutas, problemas, grandes desafios. E você se encontra numa situação que muitas vezes você não sabe o que você vai fazer. Mas se nós crermos, acreditarmos em um Deus poderoso, nos render para Ele, Ele há de se manifestar e nos ajudar em todos os nossos caminhos. Essa mensagem vai trazer edificação, esperança, fé para você, sabendo, meus irmãos, que servimos a um Deus poderoso, que há e se manifesta em favor daqueles que se rendem para Ele. Pois então creia, acredite, não importa a situação ou o cenário que você se encontre, nós devemos crer, acreditar, e há um Deus nos céus que há de se manifestar. Aleluia, aleluia. Quero também agradecer, antes de eu ler aqui a palavra, quero agradecer a todos, que têm, todos os inscritos aqui no nosso canal, todos aqueles que têm curtido, aqueles meus irmãos que têm compartilhado, aqueles meus irmãos que têm semeado de uma forma, de outra, semeado, nos ajudado aqui com esse trabalho. Nos ajude, e eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Amém, meus irmãos? Todos, de todos os lugares, que sempre nos acompanham, nos assistem aqui diariamente, que Deus possa te abençoar, tá? Em nome de Jesus Cristo. Como eu estava falando para você, no livro da carta de Tiago, lá no livro de Tiago, no capítulo 5, isso mesmo, no versículo 16, Tiago, meus irmãos, aqui ele diz, preste bem atenção. Tiago, que era um bispo, da igreja, Tiago não fez parte dos 12, Tiago não era um dos apóstolos, mas ele, meus irmãos, se tornou-se um bispo, meus irmãos, que teve grande importância para a igreja depois da morte e da ressurreição de Jesus. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Isso mesmo, porque esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, Diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nesse ensinamento aqui, meus irmãos, de Tiago, ele nos orienta, ele nos exorta a que nós devemos, meus irmãos, confessar as nossas culpas, e devemos, meus irmãos, crer na oração. Isso mesmo. Olha o que ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Quer dizer, entre a igreja, entre, meus irmãos, um cristão, não pode, meus irmãos, ter ofensa, isso mesmo, mágoa. Não, meus irmãos. Isso aqui tem que ser espontâneo no coração de uma pessoa que quer ter as suas orações ouvidas, quer ter a sua intimidade, a sua relação com Deus. E ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aí ele diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Elias, meus irmãos, era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, as mesmas paixões, as mesmas fraquezas, as mesmas limitações. E aqui, meus irmãos, a palavra diz o quê? Ele orou, clamou a Deus,
E não choveu durante 3 anos e meio, por meio da oração que Elias fez. Quando nós, meus irmãos, entregamos a nossa vida a Jesus, entregamos o nosso coração, não há, meus irmãos, nada que nos atrapalhe isso mesmo, não um sentimento isso mesmo, que nos atrapalhe na nossa relação íntima com Deus. Não importa as limitações, as fraquezas, as provações, nós, meus irmãos, temos grande poder na nossa oração. Isso mesmo, grande poder. E nós devemos crer, acreditar que é um Deus que se manifesta. Se Elias orou e pediu a Deus que não chovesse durante 3 anos e meio, e assim aconteceu, e depois orou e choveu abundantemente, aqui, meus irmãos, ele está nos orientando que assim, meus irmãos, nós temos a mesma ousadia, isso mesmo, e nós temos, meus irmãos, o mesmo acesso a Deus que Elias tinha. Alguém não pode olhar e dizer assim, mas foi Elias. Isso mesmo. Claro, meus irmãos, que Elias, ele tinha a sua intimidade, a sua relação com Deus, mas não se limitava a ele, não se limitou a ele. Todos nós, meus irmãos, podemos ter acesso a esta intimidade, a esta relação, isso mesmo, acesso, meus irmãos, a orar, clamar e ser ouvido por Deus em favor, isso mesmo, das nossas petições. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, estava sujeito a pecar, estava sujeito, meus irmãos, a sofrer, padecer, sentir desânimo, tristeza, isso mesmo, a sentir falta muitas vezes de força, de fé. Mas, meus irmãos, ele orou, clamou, isso mesmo. E se você que estiver me ouvindo aí, você quer acreditar, Deus há de se manifestar na sua vida. Não podemos, meus irmãos, esmorecer, não podemos, meus irmãos, deixar de crer, mas devemos, meus irmãos, aprender a tirar isso mesmo, a tirar, meus irmãos, os momentos mais difíceis das nossas vidas, tirar, meus irmãos, o melhor proveito, que a nossa oração é acessar os céus e receber a manifestação do poder de Deus. Para que Deus se manifeste na nossa vida, não há, meus irmãos, limites, não há, meus irmãos, obstáculos, não há, meus irmãos, provações, isso mesmo, não há isso. É tanto que Elias, meus irmãos, ele estava enfrentando crises, provações, mas ele orou, clamou a Deus, e Deus se manifestou-se. Olha aqui, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E outra vez, e orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Que coisa maravilhosa. Uma hora ele orou e não choveu, outra hora ele orou e choveu. Que coisa maravilhosa. E eu creio, meus irmãos, em um Deus poderoso, um Deus que se manifesta, opera milagres, maravilhas, um Deus, meus irmãos, que abre portas, um Deus que muda cenário, isso mesmo, um Deus que muda toda e qualquer situação, não importa, não importa. Eu quero orar, clamar a Deus agora, neste momento. Eu creio no poder de Deus, eu creio na sua manifestação do seu poder, eu creio, meus irmãos, no agir de um Deus poderoso. Vamos orar juntos em uma só fé. Não há nada que possa impedir isso mesmo, a nossa oração, não há nada. Se você crer, você quer acreditar, você pode receber agora um grande milagre e resposta de Deus sobre a sua vida. Amém? Vamos orar juntos, em nome de Jesus Cristo. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo,
Cristo. Nós entramos em oração agora, neste momento. Pai, aqui, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Aqui, Senhor, nós entregamos o nosso coração a Ti. Que não haja, Senhor, nenhum impedimento de acessarmos, Senhor, o Teu trono, de acessarmos, Senhor, o Teu santuário. Pai, que o Senhor possa ouvir agora esta oração, Pai, que fazemos, Pai. E eu oro, Senhor, e eu peço a Sua misericórdia, a Sua compaixão. Meu Deus, manifesta o Seu poder, Pai. Entre com poder, com providência, abrindo portas, quebrando as muralhas, as resistências, prosperando, Senhor, todos os nossos caminhos, Pai. Nos dando a vitória, curando, Senhor, de toda enfermidade, fazendo com que tudo possa cooperar em nosso favor, segundo o Teu propósito. Meu Deus, Pai, entra agora, Jesus, curando. Visita pessoas que estão aflitas, sentindo dores, humilhadas, depressivas, doentes, outras endividadas, outras, Senhor, desanimadas, Pai, preocupadas, ansiosas. Meu Deus, cura, liberta, opera milagres, maravilhas, aumenta, Senhor, a nossa fé, Senhor. Manifesta o Teu poder, Senhor. Se o Teu servo Elias orou, Pai, clamou, e o Senhor ouviu, e ali, Senhor, o Senhor cerrou os céus, Pai. O Senhor cerrou os céus, Pai. E durante 3 anos e meio não choveu, Pai. Meu Deus, Pai, ouve agora, Pai, a nossa oração, Pai. Ouve agora o nosso clamor, Pai. Como também, Senhor, orou de novo o Teu servo e choveu, Pai. Pois então ouve, Senhor, e opera agora maravilhas, Pai. Envia o socorro, a providência, envia a cura, a bênção, Senhor. Quebra toda a resistência, toda maldição, todo impedimento. Desfaz, Senhor, todo o laço. Desfaz, Senhor, toda a cilada do inimigo. Tudo aquilo que tem se levantado contra a nossa vida, o nosso propósito possa cair por terra. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que toda potestade, todo espírito mal possa cair por terra, ser repreendido, amarrado e destruído. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo, manifesta o Teu poder, Pai. Eu quero ver o Teu poder, o Teu agir. Meu Deus, Pai, entra com providência, Senhor. Age agora, Senhor, com providência, Pai. Nos dá força, ânimo, ousadia, coragem, ó Espírito Santo. Age com poder, com providência agora. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que pessoas agora sejam curadas, doenças possam sumir, nódulos, câncer, diabetes, cistos, miomas. Meu Deus, que pessoas sejam curadas, livres, libertas de todo o poder das trevas, que haja transformação, prosperidade, que pessoas sejam transformadas, corações transformados, vidas libertas, restauradas, casamentos restaurados, vidas transformadas agora, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Seja curado, curada, receba a bênção, receba o poder, a providência de Deus agora, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, eu acredito. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Fiquem todos na paz. Eu amo a sua vida, tá? Conte aí com as nossas orações. Eu quero orar por você. E eu creio que Deus vai fazer coisas grandes, tá? Que Deus abençoe.